Boa tarde, queridos todos, e muito obrigado por se fazerem presentes, e em especial à Cristina, que faz anos hoje e está connosco. Ela é que faz anos e nós é que recebemos a prenda da sua presença e da sua companhia. Mil bênçãos para todos nós e parabéns para ti, querida Cristina. Obrigado por estares aqui também connosco no teu aniversário. É um retorno solar muito auspicioso. Recordo-te que hoje o Sol, que à partida regressará ao grau e ao signo, ao grau do signo onde estava quando tu nasceste, é o que nós chamamos em astrologia um retorno solar. O Sol hoje faz um aspecto fluido com Urano e com Marte, o que significa que no dia do teu aniversário, no dia do teu retorno, o Sol está em sextil com Urano, e isto, se tomarmos o retorno solar como o símbolo e o augúrio do que o novo ano traz, vamos falar de coragem, Marte, de iniciativa, de força e de novas oportunidades a abrirem-se no caminho da tua própria individuação. Então, nós nem precisaríamos de dar os parabéns. Os planetas encarregar-se-ão de o fazer, que seja um retorno solar muito feliz. E, tendo dito isto, queria ter a certeza que fazia esta menção à Cristina e obrigado por nos juntarmos todos nesta, nesta celebração. Vejo aqui gente preocupada, com medo que o fogo incendeie isto tudo. Não se preocupem que isto é de madeira, mas vai levar ainda leva umas horas. Temos tempo para fazer o webinar, mesmo que isto se incendeie tudo. Mas obrigado pela preocupação. Começamos hoje a quarta de 6 sessões. Significa para trás de nós temos 3 sessões e à nossa frente temos a de hoje e as próximas duas da próxima semana. Eu espero que cada um de nós, do lugar onde está, possa estar a receber daqui alguma coisa que seja interessante, positiva, inspiradora ou reveladora para o seu próprio caminho de vida. Esses são os meus votos, que isto possa servir, inevitavelmente de maneiras diferentes e distintas, mas que isto possa servir um bocadinho a todos nós e que possa ser uma recompensa e uma retribuição pelo investimento, pela disponibilidade, pela presença, pelo compromisso, uma espécie de recompensa saturnina pela escolha que fizeram. Hoje, o que nós vamos fazer é, vamos terminar de olhar para o simbolismo, os timings e o que está implícito na retrogradação de Saturno por Peixes. Vamos ver datas, vamos ver o que é que Saturno representa, vamos ver o que é que Peixe representa, vamos ver o que é que representa o Saturno retrógrado. Vou dizer, vamos terminar essa parte, de modo a que na próxima semana, na próxima segunda-feira e na próxima quinta, as duas últimas sessões deste percurso, o que nós vamos fazer é dedicar-nos a explorar um caderno de encargos, que é uma boa palavra para Saturno, o caderno de encargos, que é um conjunto de sugestões que vos farei de como podemos tirar o melhor partido destes 5 meses e qualquer coisa de retrogradação de Saturno em Peixes, como podemos aproveitar o melhor possível a oportunidade e o tempo. Quando falamos de Saturno, falamos sempre de tempo e daquilo que é limitado e de como tirar o máximo de recursos e o máximo de resultados de recursos necessariamente limitados. O tempo é limitado, a energia é limitada, o conhecimento é limitado, a força física é limitada, a motivação é limitada, tudo é limitado. E é nisso que se baseia a chamada lei da economia,
na metafísica, que significa que nós temos que trabalhar sempre com limitações e dentro de limitações, e é uma lei profundamente ligada com o simbolismo e com a função daquilo que no sistema esotérico dos sete raios, para quem já ouviu falar, é o terceiro raio, e o terceiro raio é juntamente com Saturno, expressa-se através de Saturno e também do planeta onde vivemos, que é a Terra. Então, quando pensamos na ideia de tirar o melhor partido possível dos recursos que são por natureza limitados, e é nisso que se baseia toda a economia mundana, toda a economia humana, não é? Se os recursos não fossem limitados, não haveria sentido para as leis da oferta e da procura, para a produção e para o consumo, para o aumento ou diminuição do valor das coisas consoante a sua disponibilidade. Se houvesse recursos infinitos, abundantes e sem limitações, não faria sentido falar de economia. E respeitar a dimensão de restrição, de limitação de que nem tudo está disponível permanentemente e muitas vezes muito pelo contrário. Isso é também aprender a trabalhar com Saturno. Então, hoje, dentro das. Ok, já temos duas pessoas preocupadas com talvez vos dê a sensação que isto está quase colado à vela, mas não está. Estão 5 dedos de separação entre a vela e o papel. E se o fogo decidir pegar, se o espírito decidir pegar fogo a isto, nós o que é que fazemos? Logo vemos o que é que fazemos. Mas obrigado pela preocupação. Como eu disse há bocadinho, a casa é de madeira, mas ainda vai levar muitas horas a arder. Ainda terminaríamos o webinar antes de ficarmos carbonizados. Portanto, que as nossas ansiedades e fantasias de colapso e destruição que possam encontrar espaço para respirar. Não vai morrer ninguém, pelo menos not on my watch. Ahm, Obrigado. Ahm, Bom, então, dizia eu não gosto de ter notas à frente porque me distraio. Ah, a minha mente começa a trabalhar e que já sabemos, quando a mente trabalha, a inspiração vai, a intuição vai, o fluxo vai. O ideal é não precisarmos nem nos socorrermos demasiado da mente para fazer isto, e muito menos para viver. Porque, como eu sempre digo, se tu tens que pensar, estás fodido. O ideal é que tu possas saber intuitivamente ou instintivamente. Quando nos pomos a pensar, quer dizer, pensar é bom quando precisamos de um plano ou de uma estratégia. Pensar é bom quando precisamos de triturar um problema em pedaços pequenos. Então nós podemos ligar a mente, o intelecto, a mente racional, como quem liga a Molinex e põe para lá para dentro os pedaços de comida que precisa de digerir, que precisa de partir aos bocadinhos, porque é a função da mente, é partir a realidade aos bocadinhos. Separá-la em pedaços mais pequenos para os poder dirigir, comparar, separar, ver como é que se ligam. Ou seja, a mente é uma Molinex. Mas nós precisamos saber ligar e desligar essa Molinex e não depender dela para viver. Nós precisamos de depender da intuição para viver. E nós precisamos de ter uma boa relação com o instinto para saber. Mas usar a mente que analisa, que faz cálculos, que compara e que projeta sobre o futuro aquilo que conhece, e o único que a mente conhece é o passado. O passado não é suficiente para dar conta do mistério e das possibilidades imensas contidas em cada novo momento de vida. Então a mente não chega e não serve para a nossa vida. E a imagem que eu dou é a imagem de uma Molinex que nós precisamos, às vezes, podemos precisar de ligar para triturar uma coisa qualquer. Quando precisamos de analisar uma situação, de ponderar cenários, de fazer cálculos específicos, de fazer planos, ah, então nós ligamos a Molinex e quando já não precisamos dela, desligamos. O problema no ser humano é que se habituou e foi tão treinado para viver usando a Molinex para tudo, que tem a Molinex sempre ligada e já não sabe onde é que está o botão de desligar.
O botão de desligar a Molinex chama-se silêncio, meditação, contemplação, meditação, principalmente. É a principal prática e é a principal forma de criar novas competências no nosso cérebro, porque o nosso cérebro pode ser educado e ensinado, e novas conexões, novas sinapses, novos repertórios, novas capacidades podem ser treinadas e desenvolvidas pelo uso regular e pelo uso constante delas. Ou seja, a meditação é a prática obrigatória para nos permitir irmos ganhando distanciamento e liberdade relativamente à Molinex. Porque se andamos com a Molinex sempre ligada, nós passamos pela vida a triturá-la. Nós trituramos o que precisamos triturar, nós trituramos a manga em pedaços, mas depois trituramos o sofá, depois trituramos o gato, depois trituramos o condomínio todo, depois trituramos as outras pessoas, depois trituramos. Então, e isto também vem a propósito do nosso tema, porque uma das competências importantes para desenvolvermos e de aprendermos sempre, mas especialmente numa fase em que os planetas nos fazem um ultimato do tipo desperta ou afogas-te ou perdes-te. O Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, o ultimato da vida e de Neptuno em Peixes é: olha para dentro, desperta. E vem muito a propósito falarmos desta questão da mente, porque aquelas qualidades que nos ajudam e ajudarão a navegar estes tempos ultrapassam em muito a competência, a capacidade, a competência e a potência da mente e do intelecto. Uma delas é a fé. A outra é a capacidade de reconhecer a graça na vida. A outra é a resiliência. A outra é desenvolver uma relação de amor com a vida e sentirmos-nos religados, acolhidos, partes integrantes de uma vida imensa da qual somos uma parte. Então nós procuramos a reunificação e a unidade. E a única coisa para que a mente serve é para dividir, separar, analisar, comparar. Então, mais uma, mais um incentivo a que todos sejamos capazes de aprender a viver sem dependermos demasiado da mente para isso. Claro que a mente faz falta, ela é um dos nossos aparelhos mais importantes, mas aprender pelo menos quando usá-la está um calor do caraças, aprender pelo menos quando usá-la e, mais importante, como desligá-la, de modo a que não seja ela a mandar na nossa vida. Isto é extraordinariamente importante. Bom, enquanto chegavam mais uns quantos, eu estava para aqui a encher chouriços. E agora vou partilhar com vocês a minha, adoro, o meu PowerPoint sobre a retrogradação de Saturno. E provavelmente vocês estarão a ver isto no vosso ecrã. Já conversámos longamente sobre a imagem da embarcação a navegar nas ondas da vida. E hoje, então, vamos ser um bocadinho mais, como dizer, mais explicativos e explanatórios acerca da retrogradação de Saturno. E começamos por ver quais são as datas. É difícil fazer astrologia e guiarmos-nos pela dança dos planetas nos céus sem precisarmos de ligar e sem termos que ligar os seus movimentos
com os nossos calendários, porque os nossos calendários são função e expressão de Saturno. Então, quando trabalhamos com astrologia, nós trabalhamos com a dança das energias e para fazer isso aterrar na nossa vida, nós fazemos isso aterrar através de áreas de vida, que são as casas astrológicas do nosso mapa, onde as coisas acontecem, é onde, e fazemos ancorar essas energias através do quando, conforme medido pelo calendário que seguimos, pelo calendário em vigor. Portanto, é importante olharmos para, já sabemos o que é que, mais ou menos, estamos a falar e o que está a acontecer. Saturno está retrógrado em Peixes. Então, vamos ver quais são as datas importantes desse processo. Saturno entrou a primeira vez em Peixes, a última vez, quer dizer, a vez mais recente. Entrou em março de 2023. Entrou em Peixes. E em junho desse ano, portanto, do ano passado, faz agora precisamente um ano e um mês, há um ano e um mês, em junho de 2023, que Saturno fez a primeira retrogradação no signo de Peixes. Estava no grau 7 e retrogradou até ao grau 0, onde chegou a 5 de novembro do ano passado. Passou a direto quando chegou ao grau 0 em novembro. E chegou novamente ao grau onde tinha feito a retrogradação em junho, já em fevereiro deste ano de 24. Mas o que nos interessa mais é isto. Porque é isto que melhor enquadra a retrogradação que estamos a viver agora. É o que mais nos interessa, por isso também está a bold aqui no slide que estão a ver. A 23 de março deste ano, e isto começam a ser datas importantes para contextualizarmos o nosso processo atual e futuro dos próximos meses, Saturno em Peixes. A 23 de março deste ano, Saturno chegou ao grau 12 e 42 de Peixes. Por que é que nós tomamos nota disto? Porque o grau 12 é o grau até que ele retrograda durante esta sua retrogradação. Então, ele chegou ao grau 12 em março e continuou a andar para 13, para 14, para 15, para 16, para 17, para 18, para 19. A 29 de junho, ou seja, há sensivelmente 2 semanas e qualquer coisa, estamos a 18 de julho quando estamos a fazer esta emissão, a 29 de junho, Saturno ficou retrógrado no grau 19 e está a andar para trás. Da perspectiva da Terra, está mais próximo da Terra, portanto, está aparentemente retrógrado, está aparentemente a andar para trás e continuará a andar para trás do grau 19 até ao grau 12, foi o grau que ele tinha atingido em março. E ele atinge o grau 12, onde passa a direto, ele atinge o grau 12 quando passa a direto no dia 16 de novembro deste ano. Mas ele só regressa ao grau que ele tinha atingido a 29 de junho, antes de ficar retrógrado, que é o grau 19 de Peixes. Ele só atinge novamente o grau que já tinha atingido a 29 de junho, ele só o atinge em fevereiro de 2025. Isto aqui diz 24, mas não é 24, é 25. Ok? O que significa que esta retrogradação de Saturno, embora ele só tenha ficado retrógrado em junho, esta retrogradação de Saturno refere-se a um período de 11 meses, entre 23 de março de 2024, portanto deste ano, há 4 meses,
e vai até fevereiro de 2025. Mais à frente, em maio do ano que vem, ele entra em Carneiro. Quando chegar ao grau 1,56 de Carneiro, em julho do ano que vem, vai ficar retrógrado. Ainda vai voltar a Peixes pela última vez durante os próximos 30 anos e voltará a entrar em definitivo em Carneiro em fevereiro de 2026 e depois encontrará Neptuno no início de Carneiro e uma nova etapa completamente nova nas nossas vidas coletivas, antes de mais, e individuais, começa. Então, esta retrogradação tem como balizas, tem como marcos temporais. Quando falamos de Saturno, sempre falamos de tempo. Março de 2024 a fevereiro de 2025. O que nos permite, desde já, fazer perguntas sobre isto. E a primeira delas é: com o que é que estavas a lidar na tua vida em março deste ano? Deste, deste ano. Mas podemos ir mais longe. Podemos perguntar-nos com o que é que estavas a lidar na tua vida assim que Saturno entrou em Peixes em março do ano passado. Porque, do ponto de vista astrológico, ou quando pensamos astrologicamente a vida, nós encontramos fios e ligações invisíveis. Não são totalmente invisíveis, não seriam vistas nem reconhecidas. Digo, ligações que passam desapercebidas à mente e ao intelecto, porque a mente não trabalha nem com símbolos, nem com energias, e trabalha com factos e dados e tem muita dificuldade em reconhecer a ligação entre elas e tem dificuldade em reconhecer padrões e fios condutores, os tais fios invisíveis, mas podemos dizer o seguinte: que quando Saturno entrou em Peixes em 2023, em março de 2023, cada um de nós começou a lidar com determinados temas na sua vida, muito provavelmente ligados com a casa astrológica onde tem peixes no seu mapa de nascimento. Se tens peixe na 2, questões materiais, financeiras. Se tens peixe na 11, questões de sonhos e projetos e grupos e amizades. Se tens peixe na 6, questões de saúde ou de trabalho. Se tens peixe na 7, questões de relação. Se tens peixe na 8, questões de dívidas ou de relacionamentos ou de crises pessoais. Se tens peixe na 3, possivelmente questões relacionadas com escola, aprendizagem, comunicação, irmãos. Se tens peixe na 5, questões relacionadas com filhos, com crianças ou com a autenticidade e a criatividade com que vives a tua vida. Isto é apenas um, um como dizer, uma ilustração do facto que, quando Saturno entra num novo signo, ele traz-nos novos temas, novas áreas na nossa vida para as quais olhar, novos trabalhos de maturidade, de responsabilidade, de criar e de pagar karma, de assumir novas responsabilidades, de novas estruturas na nossa vida, de escolhas, de decisões. E a entrada de Saturno em Peixes em março de 2003 pode ter coincidido com o momento em que certas coisas na nossa vida, certas áreas, certos temas começaram a ficar importantes. E quando ainda o ano passado, entre junho e novembro, Saturno ficou retrógrado, essa foi a primeira altura, foi a primeira retrogradação de Saturno em Peixes, foi a primeira altura em que nós tivemos de estar a reavaliar
assuntos dessa área, ou a lidar com mais dificuldades, ou a lidar com os fios kármicos que vêm com as situações e com as escolhas e com as decisões. Ou seja, ou seja, a temática de Saturno em Peixes não é de agora, de março, junho, novembro deste ano. As temáticas importantes de Saturno em Peixes começaram a ter forma, porque Saturno cristaliza as coisas, o ano passado. E se tu te perguntares o que é que estava a acontecer, a começar a surgir, a despontar na minha vida em março do ano passado, isso pode dar-te uma pista acerca das áreas mais importantes que no teu mapa e na tua vida estarão envolvidas nesta retrogradação de Saturno. A retrogradação de que estamos a falar é o período entre março de 2024 e fevereiro de 2025, em que março de 24, Saturno chega ao grau 12, avança até o grau 19, junho, ou seja, o mês passado, começa a retrogradar até ao grau 12 novamente e depois passa a direto, isto em novembro, e só volta a terminar esta retrogradação. Ele passa 3 vezes no mesmo setor do zodíaco, porque é a área da sua retrogradação, entre o grau 12 e 19 de peixes, é como se fosse para aí que ele nos está a obrigar a olhar e a tomar decisões. Então, este é o enquadramento em termos de timing. Mas parece-me que há aqui umas questões. E se não tiver, é uma boa pergunta. E se não tiver peixe nenhum, em algum lado, Francisco, hás de ter o signo de peixes no teu mapa. E mais à frente, hoje ainda, mais à frente, mas hoje ainda, eu vou mostrar-vos onde é que provavelmente Saturno está a ativar temas para a vossa vida, pegando no signo do vosso ascendente ou no signo do vosso Sol, para vos dar pistas acerca de para onde é que, no mínimo, vocês querem olhar e para que, perdão, para que áreas de vida é que Saturno nos quer fazer olhar. Mas antes disso, eu ainda preciso dar mais contexto e falar mais de Cronos, de cronologia, quer dizer de tempo e de tempos e de datas e de história. Porque falar de tempo é sempre importante, compreendermos os ciclos e como os ciclos se repetem na nossa vida, sem nunca nada se repetir, mas os ciclos repetem-se na nossa vida. Então nós temos que falar de tempo e desses ciclos, e isto torna-se extraordinariamente importante quando falamos de Saturno, porque não há nenhum planeta que tanto nos agrave à história, ao tempo, ao passado, aos ciclos anteriores, aos resultados que obtemos em função do que fizemos e escolhemos antes. E este antes, às vezes, tem 30 anos na nossa vida, às vezes tem 22 anos na nossa vida, às vezes tem 14 ou 15 anos de história na nossa vida, às vezes tem 7 ou 8 anos de história na nossa vida. Porquê? Porque Saturno tem um ciclo de 28 a 30 anos, o que significa que de 7 anos e meio em 7 anos e meio, ou de 7 em 7 anos, ou de 7 anos e meio em 7 anos e meio, ele marca pontos críticos na nossa evolução e na nossa vida. Isto já vai ficar mais claro. Deixem-me procurar explicar ainda melhor o que quer dizer. Quando, e já vão apreciar o esforço que eu estou a fazer, ascendente Leão, já vão apreciar o meu esforço. Ninguém aprecia o meu esforço.
Ahm, Já vão apreciar melhor o esforço que eu estou a fazer para introduzir esta questão da cronologia da história do tempo e dos ciclos passados. É que quando temos um trânsito de Saturno num signo, portanto, consequentemente numa determinada casa do nosso mapa, ou quando Saturno faz trânsitos a um planeta. Imagina que eu tenho um planeta no meu mapa que está entre o grau 12 e o grau 19 de peixes. Saturno está ali em cima deste planeta durante estes meses todos, de março a fevereiro, dependendo do grau onde o planeta está no meu mapa. Mas Saturno está ali em cima. E sempre que temos um trânsito de Saturno, seja o trânsito de Saturno por um signo, que é comum para todos nós, estamos todos a viver Saturno em peixes, mas cada um a viver à sua maneira. Porquê? Porque peixes, para cada um, é uma diferente casa astrológica. Cada um terá ou não terá planetas em peixes. Cada um terá ou não terá coisas que reverberam diretamente com isso. Então, há uma dimensão que é comum para todos nós. Todos estamos a viver Saturno em peixes e está retrógrado. Há uma dimensão específica, ou várias dimensões específicas, que é peixes para cada um de nós, é uma diferente área de vida. Em peixes, cada um de nós terá mais ou menos planetas, se calhar não temos nada, mas temos no signo oposto, que é Virgem. Ou temos nos signos que fazem quadratura, que são Gêmeos ou Sagitário. E sempre que Saturno faz um trânsito, principalmente Saturno, isto também se aplica a outros planetas, mas principalmente Saturno, o que nós queremos compreender antes de mais é quais são os temas que se repetem na nossa vida e, portanto, na nossa história de vida, na nossa cronologia, quais são os temas do passado que se repetem ou que regressam ou que se repetem sob outra forma, travestidos de outras circunstâncias. E para fazermos isso, porque eu não posso estar a ver os trânsitos de Saturno individualmente de mais de 400 pessoas que estão inscritas nestes webinars ou de 150 que estão em direto e abençoadas e obrigado. Eu não posso estar a fazer isso individualmente. Eu 150 pessoas, se calhar nem num semestre atendo. Portanto, é impossível estar a ver isso, mas posso-vos dar pistas e estratégias para verem isso. E a mais descarada dessas estratégias, de tentarmos reconhecer que temas se repetem na nossa vida, qual é a estratégia mais descarada? É perguntarmos o que é que estava a acontecer na nossa vida, quais eram os temas, não é as circunstâncias concretas, os temas que se repetem desde a última vez que Saturno passou nestes graus. E quando foi a última vez que Saturno passou nestes graus? A última vez que Saturno passou nestes graus foi entre 93 e 95, principalmente os anos de 94 e 95. Então, para aqueles de nós, e a maior parte de nós já éramos vivos nesta altura, estamos a falar de há sensivelmente 30 anos, 29, 30 anos, lá está, é um ciclo de Saturno. O que é que estava na nossa vida a, a ter expressão? Quais eram os desafios? Qual era a natureza das dores de crescimento? Com que temas estávamos a lidar nessa altura? Porque arquetipicamente, simbolicamente, os temas repetem-se. Sabem, quanto mais não seja, pelo facto de que Saturno está a passar novamente na mesma parte do nosso mapa onde passou em 94 e 95. E se fizerem essa viagem no tempo, vocês vão provavelmente reconhecer o quê? Vão reconhecer paralelismos e se calhar também paralelepípedos, mas mesmo que não reconheçam paralelepípedos, vão reconhecer paralelismos, eventualmente até erros de paralaxe, mas
paralelismos entre temas desta altura na vossa vida e temas dessa altura na vossa vida e temas Saturno em Peixes, que já vamos ver mais à frente. Temos uma hora do webinar pela frente hoje. Yay! Temos uma hora pela frente. Já vamos ver quais são, provavelmente, ou quais terão sido, ou quais serão, ou quais estarão a ser, provavelmente, alguns desses temas que têm uma espécie de eco no tempo e que se repetem, ok? Uau, tantas questões. Eu já vou ver estas questões, está bem? Porque eu preciso de fazer como é que se diz? Uma confissão, que é, eu vou dizer que o que eu estou a fazer é ensinar, atenção à parte. E quando estou a ensinar, eu estou a traduzir informação que me chega intuitivamente, sob a forma de energia, que são pacotes de informação energéticos, que eu tenho que dizer, que eu tenho que usar a minha mente para desembrulhar e traduzir na nossa língua, neste caso em português. Se fosse em inglês ou em espanhol, línguas que eu também falo, eu requeriria um bocadinho mais de esforço mental. Então, eu quando estou a ensinar, eu estou em contacto com um fluxo de consciência e com um fluxo energético. E por muito que eu adoro receber perguntas e responder, porque também me estimulam, o facto é, se eu interrompo o fluxo de consciência que está a comunicar comigo para ser comunicado convosco através da minha capacidade de ser hermeneuta e tradutor, vejam, é tão mais natural e fácil fazer isto de olhos fechados, porque eu estou a ver imagens e a ver informação que pode ser desembrulhada e traduzida e vestida de alguma maneira para ser entregue e quando eu ponho a atenção mental, a energia mental, intelectual nas perguntas, corta-me este fio e o que eu sinto é que caio de uma altura muito elevada, cai cá embaixo e depois isto requer esforço para voltar a erguer-me, a subir, para ir novamente ao lugar onde eu recebo esta transmissão energética e intuitiva. Eu não estou a canalizar entidades do planeta TikTok. Eu não estou a canalizar, mas eu estou em contacto com um stream de consciência, com um fluxo de energia que faz com que, às vezes, interromper para vir trabalhar com a mente para o que é que esta pessoa está a perguntar e onde é que eu tenho esta informação, isto é um corte. Então, mais à frente eu prometo voltar e rever as vossas questões, por favor. Sintam-se não só livres, mas encorajados de as colocar, mas para já deixem-me continuar a desfiar este fio, porque eu nem sequer, por muito depressa que eu falo, eu consigo desembrulhar este fio à velocidade que ele me é apresentado. Eu teria que pôr isto a tocar a 78 rotações e ainda assim eu não conseguiria falar à velocidade em que recebo o que vos quero transmitir. Então, obrigado por isso. Também assim também nos podemos ir conhecendo. Muito gosto, eu sou o Nuno Edgar. Assim podemos ir conhecendo e também podem compreender a maneira como eu faço isto e como eu consigo conduzir isto. Está bem? Então, obrigado por isso. Estamos juntos. Como diria o meu amigo angolano, estamos juntos, sem marcas, mano, sem marcas. Tá tudo bem, não há marcas, mas vamos continuar a desembrulhar este fio, porque eu preciso tirar isto da frente antes de ter disponibilidade, vou dizer assim, para atender as questões que coloquem. Eu já lá regresso. Podem escrever aí no chat tudo o que puderem e quiserem, que eu já lá volto. Mas, para aqueles de nós que já caminham no planeta há mais tempo, aqueles de nós que tenham perto ou mais de 60 anos,
60 anos são dois ciclos de Saturno, 30 anos é um ciclo de Saturno. É por isso que toma nota de uma frase associada, atribuída ao tio Saturno. A frase é esta: até aos 30 anos tens a cara que Deus te deu, e depois dos 30 tens a cara que mereces. Isto é Saturno. O primeiro ciclo de Saturno decorre entre os 29 e os 30 anos. E a partir dessa altura, do ponto de vista da nossa evolução, é suposto sermos totalmente responsáveis por nós próprios. Já não dá para andar a culpabilizar os pais, a infância, o MRPP, o governo, a educação, a escola, a professora primária, o energúmeno com o qual casámos, o estupor do qual nos divorciámos, o gajo que nos engravidou. Depois dos 30, a nossa vida é largamente connosco. Mas o primeiro ciclo de Saturno, até aos 30, 29, 30, é puramente aprendizagem e maturação. O que significa que aqueles de nós que estejam próximos dos 60 anos estão a viver o seu segundo retorno de Saturno. O que significa que precisam olhar também para as datas importantes anteriores a isso, porque Saturno entrou no grau zero de Peixes dois ciclos atrás, em março de 64, e só saiu de lá em março de 67. Fez retrogradações, regressou, retrogradou até Aquário, mas, grosso modo, tirando alguns períodos em que isto não se verificou, grosso modo, Saturno esteve em Peixes entre março de 64 e março de 67. O que significa que há toda uma geração que faz 60 anos e que há toda uma geração que faz 30 anos que estão a viver não só a retrogradação de Saturno em Peixes, como estão a viver o seu retorno de Saturno. E isto é extraordinariamente importante se, além da retrogradação, Saturno em Peixes, retrógrado para toda a gente, se além disto estão a viver também o retorno de Saturno em Peixes, especialmente porque há uma geração dos anos 60, nascidos em 65, 66, principalmente 65, 66, que é a geração que tem Saturno em Peixes, diametralmente oposto a Urano, Plutão em Virgem. E para essa geração, nós devíamos fazer um percurso quase próprio e exclusivo, porque essa geração está a viver um período extraordinariamente importante da sua evolução em vida, nesta vida, encarnados nas suas vidas práticas, na sua saúde, na sua profissão, nas suas relações, no seu senso de missão. E muitos estão a ser convocados para a vida do espírito para a qual nasceram, para a vida artística para a qual nasceram, para a vida de serviço e de dádiva para a qual nasceram, para a vida de empatas, terapeutas, telepatas e curadores para a qual nasceram, mas que grande parte deles, por um motivo ou por outro, não podemos falar disso agora em detalhe, mas que por um motivo ou por outro ainda não aceitaram até às últimas consequências que é esse o seu desafio, que é esse o seu destino, que é essa a sua missão. Então, a geração que está no final dos 50 e nos 60, essa geração está a viver com esta retrogradação de Saturno em simultâneo com o retorno de Saturno, um dos momentos mais importantes
da sua encarnação. Há por aí alguém que pertença a esta leva, a esta colheita? Yes. Talvez possamos fazer um spin-off deste percurso. Talvez possamos fazer umas sessões só para vocês, chamado o misticismo na vida prática para cotas fixe, para cotas que não o são. Veremos, está bem? Veremos. Mas de momento eu não podia não vos fazer este nudge, hello, nudge, nudge, não podia não vos dar este toque, também para vos lembrar de qualquer coisa de essencial, porque assim querem, as inteligências querem que se lembrem disto, mas eu não posso entrar em grandes detalhes agora, está bem? Mas ficam com isto. Isto é extraordinariamente importante de coisarmos, à falta de melhor termo. Agora, nós queremos avançar para outra parte, que é para onde é que Saturno quer olhar durante esta retrogradação. Aqueles de nós que têm conhecimentos de astrologia fantástico, é a altura de os aproveitarem. Aqueles que não têm conhecimentos de astrologia, mas gostam de estar em contacto energético com isto, ouvem o que ouvirem, apanham o que apanharem e o que não apanharem é porque não interessa. Ou então consultam o vosso médico ou farmacêutico, pode ser que eu tenha alguma coisa de inteligente e de lúcido ou de consciente para vos dizer sobre isto. Sou eu a ser mazinho, a ser mauzinho. Para onde quer Saturno olhar durante esta retrogradação por peixes? Primeira coisa para todos nós, para a casa astrológica, onde estão os graus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de peixes. Para alguns, isto há de ser a casa 3, para outros a casa 4, para outros a casa 7, para outros a casa 10. É a casa astrológica que, para cada um de nós, contenha os graus 12 ou 19 de peixe. Até pode ser que tenham o grau 12 e 13 e 14 no fim da casa 2 e 16, 17, 18, 19 no início da casa 3. Então vocês olham para essa área e para esta transição entre a 2 e a 3. Não interessa tanto qual é, interessa saberem para onde olhar. É para o segmento do vosso mapa que compreende os graus 12 a 19 de peixes. Mas não só. Também têm de olhar no vosso mapa de nascimento para tudo o que tenham entre os graus 12 e 19 dos signos de água. 12 a 19 de caranguejo, porque Saturno faz um trígono com esses planetas. E o que é que um Saturno em trígono faz? Estabiliza e ajuda-nos a consolidar e a definir coisas. E traz-nos segurança, traz-nos estabilidade, traz-nos clareza. Também nos exige essas coisas, mas facilita o processo de sentirmos estabilidade, definição, clareza. E também nos traz, às vezes, recompensas pelo um trabalho bem feito. Porque Saturno é o planeta do karma e traz-nos sempre recompensas. Então, queremos olhar não só para os graus 12 a 19 de peixes, como para tudo o que no nosso mapa esteja entre o grau 12 e 19 de caranguejo, porque recebe trígonos, 12 e 19 de escorpião, porque desde peixes também recebem trígonos de Saturno, e evidentemente qualquer planeta entre 12 e 19 de peixes, planeta ou ângulo como o meio do céu, ou como o ascendente, ou o descendente, ou o fundo do céu, os ângulos mais importantes do nosso mapa, se temos esses ângulos ou planetas entre os graus 12 e 19
de Peixes, Caranguejo e Escorpião, nós queremos saber tudo o que Saturno está a ativar e a tocar durante a sua retrogradação. Além disso, deixem-me espreitar se há aqui alguma questão que eu possa responder sim. Pronto, ótimo. Quirón também conta, amor. Sim, Quirón também conta. Uh, Quando não temos problemas suficientes com os planetas, podemos sempre ir buscar outras coisas. Asteroides, planetoides, estrelas fixas, midpoints. Há muita coisa que nós podemos considerar. Tudo que saibas e queiras considerar deve ser considerado, evidentemente. Além disso, também queremos, isto é extraordinariamente importante, olhar para planetas que estejam entre os graus 12 e 19 de qualquer signo mutável. 12 a 19 de Gêmeos, 12 a 19 de Virgem, 12 a 19 de Sagitário, porque Peixes já estava referido. Imagina que tens Mercúrio a 19 de Gêmeos, a estação de Saturno, até que se afaste em definitivo, em fevereiro do ano que vem, do grau 19, a estação de a retrogradação de Saturno vai estar a fazer quadratura com esse Mercúrio. Ou tens Júpiter a 15 de Virgem, Saturno deste peixes vai estar a fazer uma oposição com esse planeta a 15 de Virgem. Quem diz 15 de Virgem, diz 12 de Gêmeos, diz 19 de Sagitário, entre os graus 12 e 19 dos signos mutáveis. Portanto, durante esta retrogradação de Saturno, que vai de março deste ano, perdão, de março deste ano a fevereiro do ano que vem, tudo o que tu tens entre 12 e 19 da água, de peixes e dos mutáveis está a ser incluído na retrogradação de Saturno. Isto é para tu saberes com o que é que Saturno está a mexer no teu mapa. Agora, há mais coisas para onde Saturno quer olhar durante esta retrogradação e durante o seu trânsito por peixes. Nomeadamente, para os dois planetas que em astrologia regem o signo de peixes. Porque eles é que têm a função de nos permitir viver a energia de peixes. Júpiter e Neptuno. Então tu terias de olhar também para o Júpiter no teu mapa, para Neptuno no teu mapa, porque ao passar em peixes é como se Saturno estivesse a fiscalizar a sua obra. A obra não é de Saturno, estivesse a fiscalizar a obra de Júpiter, por onde cresces, por onde te expandes, no que acreditas, até onde acreditas, o que é o bem, o belo, o justo, o útil, o importante, qual é o teu sistema de recompensas na vida? Qual é a cenoura que persegues? O que é que te faz viver e correr? O que é que te expande, amplia, no que é que acreditas, o que é que te motiva? Tudo isto são perguntas sobre o nosso Júpiter natal. E se ele está a funcionar, se ele está feliz, se está a expandir, se acredita, se tem fé, estas coisas. É Saturno a olhar para peixes, e peixes é sempre a obra conjunta de Júpiter e Neptuno. Certo? Então, tu queres olhar para o Júpiter no teu mapa
Porque de Júpiter no teu mapa depende a maneira como a energia de peixes funciona na tua vida. E queres fazer o mesmo para Neptuno, porque de Neptuno depende outro tanto no que tem a ver com a energia de peixes na tua vida. A imagem é, imagina que há que Saturno é o fiscal e não precisas imaginar, Saturno é o fiscal. Ele entra em peixes, então é o fiscal que vem perguntar: desculpe lá, de quem é esta água, de quem é este lago, de quem é este mar, de quem é este oceano, de quem é este terreno? E o Júpiter e o Neptuno são os responsáveis, os donos, os proprietários, os feitores e os que têm responsabilidade direta sobre esse terreno, chamado peixes. É da maneira como Júpiter e Neptuno funcionam no teu mapa que tu obtens os resultados que obtens na área de peixes. Portanto, quando Saturno passa em peixes, ele vai pedir satisfações e dar feedback a Júpiter e a Neptuno. Apanhei aqui uma pergunta da Mónica, não sei porquê. Olha, embiquei nisto e apetece-me responder-te. E quando Saturno faz quadratura a Saturno natal em Gêmeos? Bom, uma quadratura de Saturno a Saturno é sempre um questionamento da alma acerca das estruturas que estamos a criar na nossa vida. É sempre um questionamento de alma acerca das estruturas que estamos a criar na nossa vida. Saturno, quadratura a Saturno. Eu posso, por exemplo, precisar de criar novas estruturas e duvidar de o fazer. Também porquê? Porque Saturno em Peixes nos pede compromisso espiritual e fé, e Saturno em Gêmeos nos pede saber o suficiente, ter a resposta certa, ter a certeza do que se quer fazer, saber qual é a opção correta, se devemos ou não, se estamos a pensar bem, se já temos a informação suficiente. E, portanto, uma quadratura de Saturno em Peixe a Saturno em Gêmeos pode ser também o compreendermos o quão divididos estamos entre o nosso apelo e a nossa mente e a nossa razão e as nossas próprias exigências para fazer as coisas, ou para confiar na vida, ou para nos deixarmos ir, e do que é que disso é legítimo e racional, e o que é que disso não é legítimo nem racional e é apenas disfunção saturnina nossa. Yes, yes. A oposição é a mesma coisa, só que é mais fácil de vermos as coisas projetadas nas circunstâncias, Sandra. A oposição de Saturno a Saturno é vermos as limitações, as estruturas e as consequências das nossas escolhas e decisões na vida concretizadas, manifestadas, cristalizadas na nossa vida, o que nos permite ver mais claramente a natureza das nossas prisões, a natureza do nosso adiamento, a natureza dos nossos medos, a natureza do nosso senso de inadequação, e se as estruturas que criamos na nossa vida nos apoiam ou se nos aprisionam, restringem e limitam. É sempre uma avaliação das estruturas que construímos. Ok? É Saturno, Saturno. Uma última coisa que tu queres considerar quando tens trânsitos de Saturno é que tu queres sempre incluir e considerar as casas de Capricórnio e de Aquário. Porque tudo, listen to me very carefully, tudo o que Saturno conquista como consciência vai se refletir como sucesso na casa de Capricórnio, maturidade, sabedoria
Conquista dura, mas conquista, e vai-se refletir como um nível renovado de liberdade e de individuação na tua casa de aquário. Se tu queres compreender se estás a trabalhar bem com Saturno, observa se tens sucesso na casa de Capricórnio e se tens liberdade na casa de Aquário. É a maneira mais simples de eu poder pôr a coisa. Assim, em direto e sem nunca ter pensado nisso nestes termos. Tão, tão preto no branco. Quando tu estás a fazer o trabalho que Saturno quer de ti, tu tens sucesso e maturidade na área de Capricórnio e tens novos níveis graduais, sucessivos, de liberdade pessoal na casa de Aquário. O que quer dizer que a primeira. É por isso que não é fácil aprender astrologia em 3 anos. Porque também precisamos de tempo para perceber na prática como estas coisas todas se manifestam. Eu posso saber muita astrologia e não compreender nada da vida, não é? A vida requer tempo, porque é Saturno. E o ideal é as duas coisas. É termos a grelha de entendimento astrológico e depois maturidade e experiência para vermos como as coisas funcionam na prática. Isto para dizer o quê? Que tudo o que Saturno, planeta, função tua, ligada com controlo, esforço, disciplina, planeamento, resiliência, perseverança, acordar cedo e ser, deitar cedo e ser de erguer, fazer a cama, fazer escolhas corretas, fazer o que é preciso fazer para entregar a carta à Garcia. Ainda não tinha feito nenhuma sugestão de leitura hoje. Há um livro genial sobre Saturno que não tem nada a ver com astrologia. E é um livro assim fininho, deste tamanho, que se lê de uma penada. Foi escrito numa noite e lê-se de uma penada. E que se chama Uma Carta para Garcia, de Albert Hubbard. E é o melhor livro para compreendermos o que Saturno significa na vida. E significa basicamente o seguinte, sem querer estragar, spoiler alert, sem querer estragar o prazer de leres isto, Saturno, uma das dimensões que Saturno representa na vida é esta. Se te entregam uma carta que tens que entregar a Garcia, tu tens que entregar a carta à Garcia. Ponto final. É esse o nome do jogo no tabuleiro de Saturno. E entregar a carta à Garcia significa fazer aquilo que deve ser feito, que tem que ser feito. E que na sessão anterior discutimos e problematizámos que se calhar não tem que ser o Saturno a decidir. Se calhar é o Sol, o coração. Se calhar é Deus, que é o Sol, é o coração, é a mesma coisa. Se calhar são as nossas aspirações e sonhos. Se calhar é o projeto da nossa alma para esta vida. Se calhar é as mensagens que recebemos pelo nosso canal intuitivo, que nos dizem o quê? Agora, o Saturno é a disponibilidade e a capacidade de o fazer acontecer e de levar o barco a bom porto. Então, tudo o que Saturno conquista com as experiências de vida, tudo o que Saturno aprende, a maturidade, a força, a disciplina, o planeamento, o adiamento da recompensa, a ideia de que eu levei muito, muito tempo em esforço e a investir e a trabalhar até me tornar um sucesso de um momento para o outro. Isto é uma expressão de Saturno. Ou o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Isto é Saturno. Quem boa ou má cama fizer, nela se deitará. Isto é Saturno. Então, tudo o que Saturno aprende e conquista como capacidade de responder pela sua própria existência,
de pagar as portagens e os preços da sua própria vida, num misto de maturidade com responsabilidade integral pela própria vida, e isto é Saturno, tudo o que Saturno aprende vai se refletir na nossa vida diretamente nas casas de Capricórnio e nas casas de Aquário. Por isso, tu queres, se tens essa habilidade, se tens esse conhecimento, tu queres olhar para a casa de Capricórnio e para a casa de Aquário como sendo as duas áreas que mais imediatamente e que mais diretamente vão acusar o melhor ou menos bom trabalho que estiveres a fazer com Saturno na tua vida e na tua consciência. Ok? Então, por falar em Saturno, deixem-me ir ao chat. Ok, isto ajuda. Pá, que bom, eu fico contente quando me dão feedback. Não é só por ter um sol na casa 7. Fico contente porque eu por mim eu não diria nada disto porque farto-me ouvir estou eu. E porque eu já sei isto tudo, estou careca de saber isto tudo. A única dificuldade é viver as coisas na prática. Mas quando eu verbalizo estas coisas, isto ajuda alguém, meu Deus, eu fico muito, muito feliz. Então, vamos ver o que é que Saturno representa na vida. Vamos usar aqui 20 ou 30 palavras-chave para Saturno: regras, limites, responsabilidades, disciplina, tempo, trabalho, planeamento, estruturas, compromissos, profissão e carreira, objetivos de longo prazo, longevidade, aquilo que chega lá longe em termos do tempo de vida, velhice, autoridade, sucesso, seja lá isso, o que isso queira dizer para cada um de nós. E a ideia é que cada um de nós tenha a sua própria definição de sucesso. Mentor, aquele mais velho que nos ensina, o velho lobo do mar. Saturno representa escolhas e consequências, representa karma, representa a paternidade, representa o patriarcado, representa mecanismos e processos de repressão. Trabalho de casa, ir ler sobre a mitologia de Cronos, o deus que engolia os próprios filhos e que não os deixava vir à vida, por medo de ser destronado, por medo de perder o poder, por medo de perder o controlo, por medo não deixava a nova vida brotar. Isso é o equivalente no episódio mitológico daquilo que psicologicamente é um mecanismo e um processo de repressão. Saturno também representa os mecanismos de compensação e representa, quando bem integrado, os mecanismos e os processos de sublimação. Para o Freud, a sublimação era um mecanismo de defesa adaptativo, quer dizer que funcionava. O que é um exemplo tosco e básico de sublimação. Para já, o que é sublimação? É transformar instintos, emanações do id, emanações do instinto, emanações espontâneas, a força de vida, id significa isso que aí está, a vida. O que é sublimação? É a transformação de pulsões e instintos em atividades e projetos socialmente sancionados. Por exemplo, a criança que aprende a dirigir a sua agressividade para um desporto competitivo ou para uma arte marcial. Ou a criança que aprende a transformar o seu instinto coprofílico, que é o quê? É o prazer que as crianças têm em brincar com o cocó e espalhá-lo nas paredes. Mãe, olha, olha o que eu fiz. E transformarem isto, por exemplo, numa carreira de ceramista ou de oleiro.
É uma imagem tosca, mas em vez de mexeres no cocó, começas a moldar objetos de barro ou, ou a trabalhar com as mãos para criar arte, ou seja, coisas que sejam aceites, recompensadas e reconhecidas socialmente. Um atleta, um lutador, um competidor, um pugilista é alguém que teve a possibilidade e teve que sublimar o impulso agressivo, o impulso competitivo. Nós diríamos Marte. Um artista é alguém que sublimou instintos e pulsões e que as dirigiu para a arte, etc, etc. Então, Saturno, quando positivo e saudável, fala da nossa capacidade de sublimarmos coisas básicas que não servem à sociedade, nem o todo, nem os outros, nem a nós, em coisas construtivas e que são reconhecidas e que são recompensadas. Saturno também representa o chumbo alquímico, que um dia haverá de se tornar ouro de consciência, assim como o alambique, que contém a matéria alquímica a ser transformada, porque Saturno rege e simboliza tudo aquilo que contém. Saturno também representa o Sénex, que é o velho sábio, representa mestria, representa controlo e representa a finitude, tudo aquilo que tem fim. E no, e no planeta, tudo tem fim, tudo é finito, tudo é limitado. Uma das expressões do fim de Saturno é a morte. Outra das expressões dos fins que Saturno representa é os limites do conhecido, ou os limites da aldeia, ou os limites da jurisprudência. Ou antigamente, quando as aldeias eram organizadas ao redor de uma igreja ou de um sino central ou de um tótem, Saturno representa o alcance do som da igreja ou os limites da comunidade. Tudo o que está para lá e para cá. Saturno é o marco que distingue e que separa o dentro do fora. Até aqui existe, vai, é, daqui para lá é estrangeiro, é bárbaro, é leuteroi, como diziam os gregos, é desconhecido, é vazio, não existe, é fantasia e todas as outras formas que nós temos para lidar com o que não contemos, com o que não conhecemos, com o que não compreendemos, com o que não apreendemos, com aquilo que não alcançamos e aquilo para que não temos espaço. O que está para lá de Saturno, por exemplo, é todo o universo daquilo que ignoramos. E o que está para dentro de Saturno é todo o pouco pequeno universo, tudo o que conhecemos, ou que compreendemos, ou que aceitamos, ou que para nós existe. De tal maneira que o tamanho do mundo de um homem é basicamente inversamente proporcional ao tamanho da sua ignorância. Mas o que é ignorado e excluído está para lá de Saturno. Então, Saturno, mais uma vez, voltamos à nossa primeira sessão, representa tudo o que está dentro daquilo que para nós existe. Portanto, também representa tradições, representa estruturas sociais, representa obstáculos, representa restrições, representa esforço concentrado, maturidade, perseverança, medos, inseguranças, preocupações, pessimismo, depressão, freios ou travões, defesas como em muralhas, defesas como em cara de poucos amigos, defesas como em dificuldade de interagir, defesas como em paredes, defesas como em poços, defesas como em autojustificação e proteção relativamente ao mundo e aos outros. Tudo o que é defesa é uma expressão de Saturno. E, portanto, também representa justificações. Ah, eu não fiz porque eu achava que tu ias, e depois, como tu não fizeste, eu depois também não fiz. É a justificação, que é uma das expressões de Saturno. Saturno também representa a lógica, a prática, o trabalho, a encarnação,
A gravidade, ou gravitas, para usar o termo original, gravitas, é aquilo que puxa para baixo, é aquilo que pesa, é aquilo que. Lembram-se de 2019, eu falar do peso certo, a tempo ainda, antes do Saturno encontrar Plutão em Capricórnio, eu me pus a escrever, na altura, acho que escrevi 300 pesos certos para 300 pessoas diferentes. Passei as férias de Natal a escrever isso, furiosamente, dia e noite a escrever pesos certos, dizendo na altura que há um peso certo para cada um de nós de carregar e que há muitos pesos que carregamos que não nos pertencem, não são da nossa responsabilidade, são cargas excessivas que nós também temos de saber alijar ou devolver à proveniência. E dizendo também que carregar os pesos corretos da nossa encarnação dá-nos força, dá-nos dignidade, dá-nos envergadura, dá um sentido à nossa vida. E carregar pesos que não são os nossos, que não são corretos, distorce-nos, adoece-nos, entristece-nos e torna-nos profundamente infelizes. Mas Saturno representa estas coisas todas. Testes, recompensas, graduação, the ring pass not, que é o limite para lá do qual eu não posso ir sem haver uma mutação qualitativa no foco da minha consciência. Ou seja, enquanto não houver mudanças essenciais em mim, a minha vida não pode ter mudanças qualitativas essenciais. Vamos ser fascistas e vamos dizer que cada um tem a vida que é a cristalização da sua consciência. E sem a sua consciência mudar profundamente, a sua vida não pode mudar profundamente. Os alcoólicos anónimos dizem isto de outra maneira, dizendo: continuar a fazer o que sempre se fez na expectativa de resultados diferentes é a definição de insanidade. Da perspectiva de Saturno, é a definição da preguiça, do medo, da irresponsabilidade, da infantilidade e da total demissão e do total abandono de si próprio. Saturno é o guardião do umbral, representa a austeridade, representa a grande responsabilidade nas nossas vidas, representa o senso de patinho feio. Se lembram da história do patinho feio, o patinho feio considerava-se feio porque se comparava com os outros patinhos. E só o tempo, o passar do tempo, e no caso do patinho, é diferente do que nos humanos, mas só o passar do tempo é que o ajudou a compreender que ele se sentia diferente, inadequado relativamente aos outros patinhos, porque ele era um cisne cuja natureza e cuja beleza natural só o tempo e a maturidade e o crescimento, para não dizer o envelhecimento, vieram revelar. Num ser humano, o síndrome de patinho feio, muitas vezes, faz com que, para lidar com esse senso de inadequação, as pessoas se dediquem a compensar-se desses sentimentos, desenvolvendo capacidades ou talentos ou recursos. É, por exemplo, a história da menina que era gorda, feia, com os dentes encavalitados e com buço, na escola aos 13 anos, que aos 26 ganha o título de Miss Mundo. Foi um profundo senso de ser um patinho feio que a fez tornar-se, fazer tudo para se tornar bonita ou atraente, e quem diz bonita diz inteligente, e quem diz
e quem diz bonita diz magro, se antes era gordo, e estão a ver o senso de patinho feio, que é uma das expressões do nosso Saturno natal. Todos nós transportamos um senso de inadequação. Isto está muito ligado com Saturno e de outra maneira também com Quiron, mas muito com Saturno. Porque não somos o suficiente, porque não valemos o suficiente, porque não parecemos o suficiente, porque não provamos, ou porque não atingimos, ou porque não conquistamos, ou porque não justificamos, ou porque não merecemos. Então, Saturno é sempre o esforço de provar a nós próprios qualquer coisa e provar aos outros qualquer coisa. Algumas pessoas entregam-se, outras, que são as chamadas overachievers, perante o senso de inadequação. Ah, é? Sou feio, então vou-me tornar inteligente. Ah, é? Sou baixo, então vou-me tornar forte. Ah, é? Sou gordo, então vou emagrecer e vou-me tornar atleta. Ah, é? Sou fraco, então vou-me tornar pugilista ou mestre de artes marciais. Porque todos nós, através de Saturno, nos procuramos compensar daquilo que são as nossas inadequações e insuficiências apercebidas. Como diz o Goethe, é na limitação que se revela o gênio. E quando nós revisitamos o nosso próprio processo de crescimento e desenvolvimento, possivelmente, uns mais do que outros, mas possivelmente todos ou quase todos nós passamos por sentimentos e percepções pessoais de insuficiência, sermos feios, gordos, altos, magros, louros, demasiado ou insuficientemente, ou inteligentes, ou articulados, ou disléxicos. E isso, para uns de nós, transforma-se numa inadequação e numa insuficiência, mas aqueles que trabalham com Saturno e a favor de Saturno usam esses pontos de partida de insuficiência e de inadequação para, para desenvolverem aspectos das suas vidas, das suas personalidades, das suas capacidades, dos seus talentos, dos seus recursos pessoais. Às vezes, compensando demasiado. Eu tenho uma pila demasiado pequena e um carro demasiado grande. Eu sinto muito frágil por dentro, por isso muito fraco, por isso vou bater em toda a gente. Ou eu sinto que não tenho valor e por isso vou ser importante para os outros. Tudo isto são processos e mecanismos, evidentemente, de Saturno. Agora, para terminar por hoje, o que pode Saturno retrógrado em peixes querer? E eu escrevi assim: isto é só uma formulação. Incubar. E porquê incubar? Porque Saturno é o que nos separa da vida e dos outros, que nos isola, sem dramas, sem dramatismos e sem frufrus. Mas quando Saturno faz um aspecto forte no nosso mapa, ou quando Saturno faz um trânsito importante, ou quando Saturno faz uma retrogradação como esta, e está numa área de vida, está na minha casa 7, ou está em conjunção com o meu Sol, ou está na minha casa 3, ou está na minha casa 10, ou está no meu Mercúrio, ou está quando Saturno está ativo, é o que eu quero dizer, para simplificar, e está a tocar uma área de vida, um planeta do meu mapa, a primeira coisa que Saturno faz é isolar essa área.
as experiências, as emoções, as percepções, as reflexões, os pensamentos, os processos internos, isolar isso do mundo e dos outros e cria uma espécie de casulo. Ou então é como se pusesse uma espécie de tapume, como nas obras, sem letreiro, mas quem vê, vê lá o letreiro a dizer work in progress ou obras em andamento, mas tem um tapume à volta. Tu não podes espreitar lá para dentro, tu não sabes o que se passa lá dentro, tu que estás a viver o processo, mal de ti e ai de ti que não saibas, mas os outros não têm como aceder a isso. E da mesma maneira, outros planetas do teu mapa dificilmente têm como aceder a isso. Porque aquilo que Saturno está a tocar, ele forma um casulo para ali dentro daquele casulo, durante 9 meses, 10 meses, 11 meses, haver um processo de maturação, ou o que eu estava a chamar um processo de incubação. Então, o que é que Saturno retrógrado em peixes, o que é que ele pode querer? Nas minhas palavras, mas interessa mais a tua percepção com as pistas que eu te ofereça. Mas nas minhas palavras, incubar a versão mais madura, realista, responsável e realizada do que podemos vir a ser, testando ideias, sonhos, apelos, fantasias, visões, inspirações e as formas pelas quais nos aproximamos dos ideais e os tornamos mais próximos de nós também. Testar ideias, sonhos, apelos, fantasias, visões, inspirações e a maneira como encurtamos a distância entre os ideais e a vida prática, para fazer da vida prática e das escolhas que a criam um reflexo cada vez menos imperfeito do nosso espírito e viabilizar a expressão na nossa encarnação do coração de cada um. Reconciliar o ideal com o possível. Viver o místico na prática. Tornar poético o real. Mas ainda mais bonito, fazer da vida poema. Deixamos o PowerJoint ou o PowerPoint. Eu, quando ouço peixes, lembro-me sempre de um joint. Vamos deixar o PowerJoint repousar para já. Um, e lembrar-vos que daquela listinha de 40 palavras-chave que eu vos trouxe sobre Saturno, todas, cada uma do que cada uma daquelas coisas representa, todas e cada uma do que cada uma daquelas coisas representa, estão a ser reavaliadas em nós durante a retrogradação de Saturno. Queres um exemplo? O tempo. Tu estás a reavaliar e reaprender a tua relação com o tempo, com o tempo, com o tempo. Isto significa o quê? Se calhar estás a aprender que o tempo está a passar e que não estás a ficar mais novo. Se calhar estás-te a sentir impelido a tirar melhor partido criativo, produtivo do tempo que deixas escorrer por entre os dedos como grãos de areia. Se calhar estás a descobrir que passas a vida ocupado, mas que não produzes nada, que é outro dos fascínios e das doenças de Saturno, é estar sempre muito ocupado, muito ocupado, muito ocupado, sempre com coisas por fazer e depois na prática não produzes realmente nada. Ou então estás a precisar de tempo para ti, ou então estás a precisar de equilibrar o tempo em que te divertes com o tempo em que crias, com o tempo em que trabalhas, com o tempo em que serves, com o tempo em que simplesmente existes. Estás a rever a tua relação com o tempo. E quem diz com o tempo, diz com as autoridades.
Estás a rever o teu senso de autoridade sobre a tua própria vida e estás a rever o papel, a função e a importância e o valor que atribuis às autoridades exteriores na tua vida. Quem diz isso diz profissão e trabalho. Estás a reavaliar a tua profissão e o teu trabalho. Tu estás a reavaliar tudo o que Saturno representa. Deixa-me só dar-te mais um exemplo, porque tu tiveste aí a lista à tua frente. Saturno, e para o mês que vem tens a gravação. Saturno rege limites. Tu estás a reavaliar os limites na tua vida. Se calhar estás a aprender a dizer que não sem te sentires culpado. Se calhar estás a reconhecer os teus limites e que não dás para tudo. Se calhar estás a reavaliar até onde deixaste que os outros invadissem o teu campo energético ou a tua vida e estás a ter que reinventar e renegociar esses limites. Se calhar, olha outro exemplo, responsabilidades. Se calhar estás a reavaliar quais são as tuas responsabilidades para ti próprio e perante os outros. Onde é que assumiste responsabilidades que não te pertencem? Onde é que estás a carregar pesos que te pesam cada vez mais e que te vão adoecer ou que te vão fazer criar ressentimentos inconscientes sobre aqueles cujas responsabilidades carregas e que não se apropriam delas, não tomam iniciativa e tu, por falta de amor próprio, ou por culpa, ou por um Saturno difícil, não tens a iniciativa, o amor próprio, a coragem, a honestidade, a frontalidade, a clareza, a generosidade, o amor para dizer ao outro: olha, eu tenho carregado esta responsabilidade que não é propriamente minha, é tua, e eu estou cansado e estou saturado e chegou ao limite e não vou mais carregá-la. Se não te importas, encarrega-te tudo isto, porque isto é da tua responsabilidade e da tua competência. Este tipo de coisas. Então, se revires palavra por palavra cada uma daquelas que atribuímos a Saturno, tu sabes exatamente o que é que estás a ter ou a poder rever durante esta retrogradação de Saturno. E para a semana, nas próximas duas sessões, que serão as duas últimas sessões deste percurso, que eu gostava que me dissesses se estás a aprender e a beneficiar com isto, gostava mesmo de ter feedback. Nas próximas duas, vou-te apresentar aquilo que é o meu, vale o que vale, mas também, olha, sou eu que estou a dar o curso, que se foda, não é? Olha, a cavaldade não se olha ao dente. Vou-te apresentar aquilo que para mim é o teu melhor caderno de encargos para este período da tua vida. Este período, sim, caso não te lembres, março de 2024 a fevereiro de 2025. É um período abençoado se pudermos tirar partido dele para crescermos cada vez mais. E lembrem-se que é o que eu sempre digo aos meus amigos que tomam cogumelos mágicos: não te preocupes, porque aconteça o que acontecer, isto passa. Como é que sabes? Bom, primeiro que já tomei muitos e passou sempre. E depois, amor, porque na vida tudo passa. Aquilo que seria triste era que passasse a vida e nós não a aproveitássemos. Obrigado por hoje, obrigado por sempre. Parabéns, Cristina. Obrigado, queridos todos. Segunda-feira às 7 temos encontro marcado, se formos vivos. Não sabemos, mas vamos assumir que sim, porque sem assumirmos estas coisas, como é que fazemos planos? Obrigado e até lá.